Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar as verdades preciosas e valiosas da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir no texto de Lucas 19, capítulo de 1 a 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia e ler com bastante atenção esse texto de hoje. Nesse texto, crianças, conta a história de um homem que teve um encontro com Jesus e foi transformado por ele. Esse homem é chamado na nossa história de Zaqueu. E olha que interessante, o texto relata que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Ele estava passando pela cidade de Jericó. Mas Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, era baixinho, não conseguia olhar Jesus por conta da multidão que o cercava. Então ele resolveu subir num pé chamado Figueira Brava. O objetivo de Zaqueu era enxergar Jesus, era ver o mestre, esse homem que tantas pessoas deviam comentar por lá. E olha o que Zaqueu fez, crianças. A Bíblia diz que ele precisou subir numa árvore, ele precisou chegar num lugar alto para poder ver Jesus. Então, olha só, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. Meu Deus, imagina a dificuldade de alguém que é baixo subir numa árvore. Isso tudo Zaqueu fez para poder ver o mestre. E ele pensava, crianças, que ninguém estava observando ele. Mas ele teve uma grande surpresa. Jesus o enxergou. A fama de Zaqueu naquela região não era muito boa, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Eram homens que recebiam ordens de cobrar impostos das pessoas, cobrar algum dinheiro para que as pessoas pudessem continuar vivendo naquele lugar. Então, se as pessoas tinham casas na cidade, tinham que pagar impostos. Se as pessoas faziam qualquer serviço, vendiam qualquer coisa, tinham que pagar impostos. Se as pessoas andavam pela cidade, elas tinham que pagar impostos. Só que os cobradores de impostos tinham uma fama ruim porque eles cobravam a mais do que o rei pedia para poder ficar com uma parte para eles. Eles eram corruptos, eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eles eram desonestos e por isso a fama deles não era boa. Zaqueu era o chefe desses homens e assim como os outros cobradores, fazia também o que era errado, cobrava a mais do povo. Mas Zaqueu, crianças, apesar de tudo isso, foi visto e notado por Jesus. A Bíblia diz, lá no verso 5, diz assim: quando Jesus chegou ali, naquele ponto onde Zaqueu estava, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu devo me hospedar em sua casa. Hoje eu vou ficar em sua casa. Zaqueu, crianças, então desceu depressa e foi ao encontro do mestre. E as pessoas que estavam ali, elas não gostaram. Elas começavam a comentar: meu Deus, como que Jesus, o mestre, vai para a casa de um homem pecador? Crianças, Zaqueu foi notado por Jesus exatamente porque ele tinha um problema igual ao meu e ao seu. Pode não ser o mesmo pecado, mas Zaqueu, assim como eu e você, somos pecadores e necessitamos do Senhor Jesus. Por isso, crianças, Zaqueu foi notado por Jesus e Jesus foi até a casa de Zaqueu. E sabe mais o que aconteceu? A Bíblia diz que sem demora, Zaqueu desceu e com alegria ele recebeu Jesus. Ele recebeu Jesus na sua casa e houve salvação naquele lugar. E ao ver isso, a população murmurava: ele foi se hospedar na casa de um pecador, as pessoas diziam. Então, crianças, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava demonstrando para Jesus que ele estava arrependido. E ele não somente recebeu Jesus em sua casa, mas ele recebeu Jesus em seu coração. E quando a gente recebe Jesus em nosso coração, crianças, a gente não continua mais o mesmo. A gente não fica igual ao que a gente era antes. Jesus transforma as nossas vidas e nos faz cada dia mais parecidos com Ele. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não somente se encontrou com Jesus, mas ele se arrependeu dos seus pecados e se deixou ser transformado por Cristo. Amém, crianças? Que nós possamos todos os dias
deixar Jesus transformar as nossas vidas. Deixar que Jesus nos faça mais parecido com Ele, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus conselhos e fazendo aquilo que agrada a Deus. Zaqueu não escondeu seus pecados de Jesus. Zaqueu confessou, deixou seus pecados e alcançou de Cristo misericórdia, perdão. A Bíblia diz lá em Provérbios que o que esconde os seus pecados jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia é perdão. E o Senhor quer nos oferecer, crianças, perdão e nos fazer todos os dias mais parecidos com Ele. Amém, crianças? Eu fico por aqui. Um beijo grande. Tchau!